Alguns anos depois da versão da TV Bandeirantes, o Sítio do Pica-Pau Amarelo ganhou uma nova versão, desta vez pela Rede Globo, em 1977. Sempre dirigido especialmente ao público infantil, o programa unia entretenimento a um conteúdo de informação e instrução, sem adotar uma linguagem didática. Os capítulos tinham cerca de 30 minutos de duração e procuravam recriar a obra de Monteiro Lobato, adaptando-a para o formato da televisão. A nova versão do Sítio teve sua estreia em 7 de março de 1977, conservando o conteúdo rural, característica da produção de Monteiro Lobato, e adaptando a linguagem para as crianças da época. O programa tinha preocupação com a atualidade dos episódios, pois o diretor-geral do Cazé conta que colocou um aparelho de televisão na sala de Dona Benta, embora nem sempre fosse ligado. Apesar dessas medidas, o programa procurava ser atemporal. Houve ainda a preocupação de não urbanizar demais a parte rural, para não se perder o contraste vivido por uma criança que sai do centro urbano e vai para um sítio. A escolha do elenco era rigorosa e após diversos testes foram escolhidos atores extremamente competentes como Zilka Sababerri, Dirce Migliaccio, Jaci Campos, Júlio César, Rosana Garcia, André Valle, Nelson Camargo, Ari Kozlov, entre outros. Os cenários foram criados por Arlindo Rodrigues, e foi construído um sítio em Barra de Guaratiba. As cenas eram rodadas na casa da Dona Benta, um lugar aconchegante com jeito de família, a casa dos empregados do sítio, um lugarzinho muito humilde e pouco arrumado, e a floresta, onde tínhamos a caverna tenebrosa da Cuca. Na época, os efeitos especiais já eram mais avançados, e o chroma key permitiu que a imagem captada por uma câmera possa ser inserida sobre outra, criando-se a impressão de primeiro plano e fundo. Assim, podiam aparecer na tela personagens de tamanhos diferentes. Em junho de 1977, Benedito Rui Barbosa e Wilson Rocha ficaram responsáveis pelos capítulos, e o formato inicial foi modificado, pois as histórias passaram a ter 20 capítulos. Em janeiro de 1978, depois de quase um ano vivendo a personagem Emília, Dirce Migliaccio foi substituída por Reni de Oliveira, que interpretou a boneca até 1983. Estela Freitas passou a interpretar a Cuca, no lugar de Dorinha Duval. Júlio César e Rosana Garcia deixaram o elenco do programa na última história levada ao ar em 1980, que teve 30 capítulos e se chamou A Máscara do Futuro. Os dois estavam muito crescidos para os papéis de Pedrinho e Narizinho. Para escolher seus substitutos, a TV Globo promoveu uma campanha e recebeu cerca de 7.000 cartas de crianças de todo o país. Depois de dezenas de entrevistas e testes, Daniele, Cristina Rodrigues e Marcelo José Patelli foram os escolhidos, e no ano seguinte, já integraram o elenco da série. Em 1981, Catarina Abdala substituiu Estela Freitas no papel de Cuca, personagem que interpretou até 1986. Já em 1983, Susana Abranches foi contratada para fazer o papel de Emília, e Isabela Bicalho para interpretar Narizinho. Ainda em 1983, a direção passou para Fábio Sabag e Roberto Vignati, com texto de Wilson Rocha, Silvan Paeso e Marcos Rey, e retomavam-se as histórias de no mínimo 20 capítulos. Em 1984, realizaram-se mudanças para que as histórias pudessem ser totalmente gravadas na locação fixa do sítio, com todos os interiores e exteriores. Em 1985, os jovens Daniel Lobo, Pedrinho, e Gabriela Senra, Narizinho, entraram para o elenco fixo do programa. Em 1986, Geraldo Cazé modernizou a atração, passando a usar códigos cotidianos das crianças daquele tempo. A linguagem foi atualizada e o programa transformado em uma atração contemporânea. A última história inédita do Sítio do Pica-Pau Amarelo foi exibida em 20 capítulos, em janeiro de 1986. O tema escolhido para o programa, chamado A Trilha das Araras, foi a ecologia, e teve direção geral de Geraldo Cazé, com texto e direção de Fábio Sabag, produção educacional de Maria Tereza Samartins e direção de produção de Rui Matos.